Oi, pessoal, aqui é a Gabi. Aqui é a Tiesca. Aqui é o Jack. E hoje nós vamos comentar sobre o livro Mar de Monstros. Estamos de volta com o segundo vídeo do projeto Relendo Percy Jackson. E como a gente tinha mencionado lá no vídeo de introdução, dessa vez a gente trouxe um convidado especial para participar desse vídeo com a gente. Então quem está aqui com a gente hoje é o Jack. Ele é viciado em mitologia e ele seguido está comentando os nossos vídeos, está sempre presente. E é super fã de Percy Jackson. Tem que ser, né? E hoje a gente tá testando um formato um pouquinho diferente. Vocês digam aí nos comentários o que vocês acham. Bora começar a falar o que a gente achou de O Mar de Monstros. Bom, lembrando vocês que o vídeo é lotado de spoilers. Então, se vocês não leram, não querem spoilers, volte aqui depois de ler. E quem não se importa, assiste tranquilo. Bom, o primeiro ponto é que esse livro ele já traz um novo personagem que eu gosto bastante, que é o Tyson, o irmão ciclope do Percy. Eu gostei que nesse livro mudou um pouco a dinâmica. E não... Claro, ainda é o segundo livro, mas poderia ter ficado um pouco repetitivo se o Rick Riordan tivesse feito de novo Annabeth, Percy e Grover. Aí eu gostei que dessa vez mudou e trouxeram um personagem novo. Eu acho que foi um jeito legal de introduzir um personagem novo, que depois vai ser importante no resto da série. Eu gostei principalmente do Tyson porque ele não é descrito... Ele é descrito como uma pessoa, tipo, muito pobre. E todas as relações com as escolas. E daí o Percy é o único amigo dele, do que antes ele só tinha o Grover. Então é meio que outra amizade da escola única que ele tinha. E também do Tyson ser coisa do bullying, que eu acho que para um livro infanto-juvenil seria muito bom destacar. Se considerar a época que ele foi escrito e já trazer esse assunto do bullying é bem interessante, realmente. E ainda dá esses meio que pistas das características dele, que é tipo estranho. Ele ser alto, forte, ter empurrado um carinha a 20 metros e a gente não perceber, tipo, um pouquinho, ele parece ser um monstro e o Percy não tá percebendo. Sim, e isso é pra demonstrar como o Percy é abobado, né? Que ele não percebe que o que tá do lado dele é um ciclope. Ele tem um déficit muito forte de atenção. Até para monstros. Tipo, a Annabeth, a primeira coisa que enxerga quando encontra com eles é que o Tyson só tem um olho. E aí o Percy não tava... Ele tava atrás da névoa, entre aspas, como se fosse um humano normal. Ele fala, tipo, eu nunca olhei muito para a cara dele. A pessoa alta, ele sempre vai olhar pra cara. Vai ficar olhando a barriga dele. Outro ponto legal é que esse livro vai aprofundando um pouco mais aí nas mitologias, trazendo coisas diferentes, né? E principalmente envolvendo bastante coisa sobre o livro Odisseia. Na Odisseia, que eu já li um pouco, principalmente na parte do Polifemo, e daí sobre a Circe, que é umas duas partes que com certeza o Rick deve ter lido e colocado dessa forma tão meio que orgânica com o mundo real, com tanto para naquelas questões de massagem, de mulheres, depois uns porquinhos da Índia, que eu acho que não tinha nada a ver com isso na Odisseia, e também do Polifemo, que era quase na mesma situação dos amigos, dos tripulantes dos navios do Ulisses estarem presos, daí ele tem que chamar de si ninguém, tanto por isso que ele tem ódio, o Polifemo, e daí ele consegue libertar da mesma forma. Basicamente o Rick ele recria até as situações que a gente já conhece da mitologia usando os personagens dele. Então são referências bem diretas, o que é bem interessante. E às vezes eu até fico triste que não aprofunda mais, assim, queria ver mais sobre aquilo. Essa parte da Circe, né, a Gabi acho que estava comentando que achou muito rápida, não foi? Eu tinha, da última vez que eu li, há 7 anos atrás, eu tinha a impressão que, nossa, o Percy ficou Porquinho da Índia dias. E aí, ele não ficou nem meia hora, Porquinho da Índia. Não, ficou meia página, porque ele transforma e a Annabeth já vem lá e vê que tem alguma coisa errada e já pega e começa a atacar lá a Circe de volta, joga as vitaminas do Hermes lá e ele já se transforma de volta em pessoa, assim, muito, muito rápido. É um problema que a gente já falou do primeiro livro e permanece nesse, eu acredito que na série toda, até porque eu tava olhando, os dois próximos livros são menores ainda que o Ladrão de Raios. Acho que só o último que passa, o Ladrão de Raios. Os 3 livros do meio são menores que o primeiro, então um pouco comum, né? Talvez isso até seja uma característica que o Rick Riordan fez de propósito. Os livros são para
Eles são infanto juvenil, né? No caso, sei lá, crianças eu acho que de 8 anos podem começar a ler, então acho que se tivesse muita descrição e mais detalhes, ia ficar meio maçante pra criança ler mesmo. Eu acho que às É, vezes falta um pouco, porque, tipo, é difícil imaginar determinadas situações, tipo, de alguns monstros que eles descrevem, assim, sabe? Um pouquinho. Tipo, ele fala da Hidra e ele não explica direito o que é a Hidra. Se tu não sabe previamente, ele meio que pede que tu tenha um conhecimento prévio de mitologia pra tu imaginar os monstros, sabe? O que às vezes eu acho um pouco errado. Eu acho que devia presumir que nem todo mundo conhece. Eu acho que faz sentido porque acho que o Rick ele não queria transformar os livros dele nos livros de história com os personagens que ele criou, mas ele queria tipo um centro para as pessoas conhecerem a história da Grécia Antiga com os deuses, com os semideuses, para que elas depois pesquisem mais para saber. Então, é só uma forma de intermediário entre as pessoas que talvez nunca conseguiriam. Muitos dos monstros que ele fala lá, tive que dar uma relembrada, assim, procurando no Google, porque já não tinha muita lembrança. É que, claro, muita coisa é citada em outras obras também da cultura pop, né? Tipo a Hidra, a Medusa, são bem conhecidos, assim, de outras obras. Depois dessas relações que teve com eles terem atravessado, o submarino lá explodiu, todas as coisas ruins aconteceram, e depois o Percy e a Annabeth ficaram juntos com aquele navio depois de saírem da Circe. A parte que destacou, pra mim principalmente, foi quando a Annabeth falou sobre o defeito mortal, que é tipo um defeito igual ao do de Aquiles. Todos os heróis têm isso e é o que eles tornam humanos, não apenas os deuses. E o fato da Annabeth tipo, declarar que ela tem o hubris, que seria querer fazer as coisas melhores que todo mundo, tanto que foi quase motivo de ela ter aceitado aquela proposta do Luke de reconstruir o Olimpo. Eu acho que se a pessoa tivesse lido e prestado atenção, ela teria uma ideia de como seria o final o prosseguimento da história. É bem interessante essa parte dos defeitos mesmo, e claro, aí nesse livro ainda não comenta sobre os outros personagens, a gente espera que comente para os próximos livros, e aí fica só esse da Annabeth, que é lá na parte das sereias, né, que eles amarram ela, o Percy, só tava o Percy e a Annabeth, e amarra ela no mastro, e aí ela vai em direção às sereias, que as sereias é uma armadilha, né, e as sereias falam tudo que ela queria conquistar, não sei o que, e ela, no orgulho dela, ela enxerga que ela reformou toda a cidade, é a melhor arquiteta do mundo, sei lá. E isso é um defeito, né, um defeito que pode matar o herói. Com certeza os outros heróis também têm algum defeito que vai ser importante. Outra parte que eu gostei bastante no livro é que apareceram animaizinhos mágicos relacionados à mitologia. O primeiro deles foi o hipocampo arco-íris, e eu acho ele tão fofinho, eu adoro ele. E também teve uma pequena aparição do Pegasus, acho que é Blackjack o nome dele, né? E eu gostei de lembrar que ele vai aparecer nos próximos livros, e ele é importante até no último livro, eu me lembro disso, ó. Eu gostei do Tyson chamando o Kieran lá de Pônei. Pônei. Ou do peixe-cavalo, né? Arco-íris. Arco-íris. Voltando naquela parte que a gente já tinha mencionado das descrições, que são um pouco simples demais, eu tive um pouco de dificuldade naquela parte do mar de monstros mesmo, de entender o que estava acontecendo, porque era muita coisa ao mesmo tempo, e não tinha muita descrição dos monstros, e as coisas eu sei que eu fiquei bem perdida, e eu só continuei lendo, porque senão não ia avançar na leitura, porque estava um pouquinho difícil de entender a confusão que estava acontecendo. É tudo muito rápido, como não tem muita descrição, as coisas, tipo, numa linha tá acontecendo uma coisa, na outra linha já tá outra coisa totalmente diferente. Realmente é um pouquinho confuso em alguns momentos. Mas acho que até faz sentido ser confuso, porque se for ver, o Percy não podia estar perdendo tempo para ficar olhando, admirando e explicar, já que é a primeira pessoa, como seria a Esquila e a Caríbides. Então acho que é confuso porque o Percy também estava confuso. Não, mas tem umas horas, sei lá, que é meio estranho. É difícil explicar, né? Só quando tu lê que tu entende. Por mais que em alguns momentos ele tá confuso, mas em alguns momentos ele tá tendo a percepção completa do que tá acontecendo. E ele não explica isso direito, digamos assim.
A Gabi comentou no começo que achou interessante essa dinâmica dos 3 personagens, né, com o Tyson em vez do Grover. E eu até gostei, porque, na verdade, durante a leitura, eu acho que eu percebi que eu acho o Grover um pouco chato. Eu não sei se... Tipo, eu achei o Tyson tão melhor. Eu não sei se o Tyson é tão melhor realmente, ou se o Grover que era chato, e aí o Tyson ficou parecendo melhor, assim, sabe? Mas eu achei que, tipo, o Grover era meio inútil, ele não fazia muita coisa. Eu acho que eu sei o que é. É porque o Grover mete eles em confusão. E o Tyson não. Tipo, o Grover ele é meio inútil, ele só fica com medo, comendo as latinhas dele lá e não faz muita coisa pra ajudar. Não é à toa que todo mundo que ele tenta salvar, os semi-heróis lá, os semideuses, ele se dá um cochego no acampamento. Se dependesse do Grover, ninguém chegava no acampamento. E, sei lá, eu achei que o Tyson foi mais útil, assim, sabe? Ele ajudou lá na criar a biga, ajudou a defender, ajudou contra o Ciclope. Ele é bem útil, né? Ele faz armas e tal, apesar de... Ele é bem útil. É bem útil, velho. Então eu gostei do Tyson porque ele é bem útil. Ele é bem útil. Tu pensa bem, tu tá no acampamento de heróis, todo mundo tá treinando pra fazer as coisas, assim. Aí tu vai numa missão, tu leva o Tyson ou tu leva o Grover na missão? Respondam nos comentários com sinceridade, quem vocês levam? É que o talento do Grover é achar as coisas. Ele achou o Velocino, ó. Viu como ele é bom? Coincidências da história. Ele também acha encrenca também. É, muito encrenca. Ele acha a equipe Rocket o tempo todo. Pra mim, uma das partes que eu não gostei de toda a parte do Percy Jackson, de todos os livros, é os spoilers nos títulos dos capítulos. Já no começo, a gente já sabe que no momento que ele foi pra escola, no último dia de aula, deu o capítulo, falou que era canibais, a gente já sabia que ele já ia não ter um bom final. Realmente os títulos são bem spoilentos. Então, uma coisa que eu percebi durante na verdade, eu já tinha percebido na leitura do primeiro livro, mas eu pensei que talvez não se estendesse tanto durante os outros livros, mas pelo jeito isso vai continuar na série toda. Que são os capítulos que eu acho um pouquinho longos demais. Acho que alguns capítulos têm mais de 10 páginas, e isso pra mim é um pouco cansativo, porque pro meu gosto pessoal eu prefiro capítulos curtos, que eu acho que eu sinto que eu leio mais rápido e eu consigo ler mais. Então é uma coisa que tipo, não gosto muito assim da série do Percy Jackson. Queria que os capítulos fossem um pouquinho mais curtos. Eu não dou bola, pra mim 10 páginas é pouco até. Pra mim, eu leio de capítulo em capítulo, desde que termine, pra mim tá bom. Bom, e no final do livro nós temos aí a ressuscitamento da Thalia, né, que eles colocam lá o Velocino na árvore e ela acaba ali aparecendo de novo, revivendo de novo, sei lá o que, né, eu vou ter, sei lá, sendo expelida da árvore. Eu não sei exatamente agora se ela realmente estava morta e foi ressuscitada, ou o que aconteceu. Eu acho que ela tava pra morrer, e daí quando ela foi transformada em árvore, ela ficou meio estágio, tipo, não viva totalmente, mas não morta. Daí o Velocino só recuperou, demorou, mas recuperou ela. E algo assim. Tirou ela da... Eu já sei. Ela virou um vegetal. Ô, louco. Que maldade. Mas aí, então, ela volta bem no finalzinho do livro, assim, tipo, a última coisa. E eu achei bem legal, assim, eu claro, nesses quase 8 anos que eu tinha lido pela primeira vez os livros, eu já li muitas outras coisas, e claro que teve livros aí que trouxeram, tipo, vários plot twists ou finais, assim, que são bombásticos, mas eu acho que esse deve ter sido um dos primeiros livros que teve um final assim, sabe? Um final que, tipo, tu bota a mão na cabeça e, meu Deus, o que tá acontecendo? Que, tipo, tudo que foi falado sobre a Thalia, que ela era muito incrível, assim, sabe? Tipo, uma pessoa extraordinária, até mais do que o Percy, que é o destaque ali da situação. E quando ela volta, assim, eu fico, meu Deus, o que agora que vai acontecer? E ainda com aquele... presságio que fica assim, o Percy, ou ela vai ser minha super amiga, ou a gente vai se matar, sabe? Eu também achei bem legal, e principalmente a frase de impacto que ela fala, eu sou Thalia, filha de Zeus. Eu acho que na época que lançou o livro, imagina as pessoas lendo o livro, e aí, tipo, não tem mais livro depois disso. E ficar esperando. Esperar.
A minha situação foi quase igual. Eu demorei acho que uns 3 meses pra depois comprar dos primeiros 2 pra comprar o resto. Então, pra Tá mim bom, foi... tu deu sorte. Quem lê, às vezes, no lançamento, tem que esperar 1, 2 anos, às vezes até ler o outro livro. Em que fale os fãs do George R. R. Martin. Então eu achei bem legal. É legal mesmo isso que a Gabi falou da frase, que ela fala porque ela fala, tipo, parece que tem orgulho, entendeu? Ela tem orgulho de ser filha de Zeus. Tipo, é uma coisa que não se vê muito nos outros heróis, acho que tirando o pessoal do Ares. Tipo, a Clarice, que fala filha de Ares. Tu não vê muito isso entre os outros heróis, esse orgulho, assim, de pertencer, de ser filho, sabe? Principalmente os de Hefesto. E os do Hermes. Não é o de Hefesto. É o do Hermes, que é os irmãos do Luke. É isso aí, eu tô confundindo tudo. Começa com H, gente. E pelo que eu me lembro, eu não lembro praticamente nada dos outros livros. Os 2 primeiros eu ainda lembrava algumas coisas por causa dos filmes, que foi me refrescando a memória. Os próximos agora eu lembro muito, muito, muito pouco. Talvez quando eu ler me desperte a memória. Mas que eu me lembre, a Thalia era uma personagem que vai ser bem legal, assim, nos próximos livros, bem importante. Então, eu gosto desse final. A única coisa que eu lembro é que tem o Nico e a irmã dele, e as caçadoras de Jackson. As caçadoras, eu lembro das caçadoras vagamente, assim, mas não lembro o nome dos personagens nem nada. Eu já lembro do primeiro capítulo do próximo livro, fácil. Mas tu lê isso 2 vezes por ano? Ele lê Percy já. Jackson 2 vezes por ano, que é o quê? Eu não li quase 8 anos atrás o livro. Ok. Falando em final, nós chegamos ao fim do vídeo, tudo que a gente tinha pra falar. Agora é a vez de vocês comentarem aí o que vocês acharam, se vocês leram junto com a gente, o que vocês gostaram e não gostaram. Lembrando que a leitura do 3º livro, A Maldição do Titã, começa no dia 5 de fevereiro e o vídeo sobre esse livro vai sair no dia 5 de março. Então é isso, não se esqueçam de deixar os comentários aí sobre o vídeo, digam qual o personagem preferido de vocês, se vocês levariam o Tyson ou o Grover numa missão. E o like para apoiar o vídeo. Se não são inscritos no canal ainda também, se inscrevam. Então é isso, obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação do Jack. Obrigado. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.